Oi, pessoal! Agora vamos ver um tópico muito interessante que é questionado com muita frequência. Vamos observar aqui que nós não somos especialistas em produção de concreto celular. O nosso negócio é produzir máquinas. Fizemos os nossos testes aqui para efeitos de ajudar o pessoal que está iniciando e a fim de melhorar o processo, de entender o processo. Até mesmo porque com os volumes de produção que nós temos aqui, perder esse material não é uma boa ideia. São muitos metros cúbicos de concreto celular por ano que a gente faz aqui em testes. Cada máquina tem que testar, então é muito material. Aqui em nosso país nós temos alguns nomes aí que se destacam, até mesmo oferecendo cursos especificamente na área de concreto celular. Para quem realmente quer aprender, o melhor caminho realmente são os cursos. Vai lá e aprende com as pessoas que são especializadas, que são bons nisso, que se dedicam especificamente a isso. Isso nos faz ganhar tempo, e tempo é dinheiro. Nós temos materiais aqui que podem levar vocês ao mesmo nível em que nós estamos, que são gratuitos. Mas eu digo uma coisa a vocês, se quiserem uma receita, como se fosse uma receita de bolo, e não quiserem fazer testes aí, já podem parar agora. As areias mudam de lugar para lugar, o agente espumante vai ter alterações de um para outro, você tem que se familiarizar com o processo. As condições climáticas vão interferir no processo de região para região. Então, pera lá, vamos com calma e inteligência. Um bom negócio só é um bom negócio se for bem pensado e feito com inteligência. Você já parou para pensar na importância dos diferentes tipos de areia na composição de uma massa de cimento e areia? Estou falando de uma massa normal aqui, cimento e areia. Então vamos dar uma olhadinha nisso aí, vamos dar uma pensada, uma raciocinada a respeito disso. Imagine que você está prestes a preparar uma massa de cimento e areia. Você tem duas opções, areia fina e areia média. Ambas estão disponíveis aí em mesma quantidade. Agora vamos supor que você misture 4 partes de areia para uma parte de cimento. Parece uma proporção razoável, certo? Mas aqui está o que acontece. Quando usamos areia fina, estamos introduzindo uma quantidade significativamente maior de partículas na mistura, em comparação com a areia média. Essas partículas extras de areia fina, ao se combinarem com o cimento, criam uma matriz mais densa e compacta. Isso pode parecer uma vantagem, mas na verdade essa densidade excessiva pode resultar em uma menor resistência final da massa. Por outro lado, ao optar pela areia média, mesmo mantendo a mesma proporção de 4 para 1, teremos menos partículas, o que permite uma melhor distribuição do cimento. Isso resulta em uma mistura mais homogênea e uma estrutura final mais resistente. Assim como no concreto, onde é crucial usar areia grossa e brita para garantir uma resistência adequada, na preparação de uma massa de cimento e areia, a escolha do tipo de areia também desempenha um papel fundamental. Agora vamos entrar no nosso caso. No caso do concreto celular, que é uma forma especial de concreto que contém bolhas de ar ou agentes espumantes para torná-lo mais leve e isolante térmico, a escolha entre a areia fina e a areia média pode depender das características desejadas para o produto final. A areia fina pode resultar em um concreto celular com uma textura mais uniforme e suave. Aumenta a área de superfície disponível para a formação de bolhas de ar, o que pode contribuir para a melhor distribuição das bolhas de ar no concreto. Pode melhorar a capacidade de isolamento térmico do concreto celular devido à maior quantidade de bolhas de ar distribuídas uniformemente. Agora a areia média pode proporcionar uma maior resistência mecânica ao concreto celular devido à maior compactação e intertravamento das partículas. Pode resultar em uma textura mais áspera do concreto celular e pode ser preferível em aplicações onde a resistência estrutural é mais importante do que a leveza e o isolamento térmico. Então, aí já tem uma dica.
Em resumo, a escolha entre a areia fina e a areia média para o concreto celular dependerá das prioridades específicas do projeto, como a necessidade de resistência mecânica, textura superficial, isolamento térmico e outras propriedades desejadas. Em nosso caso aqui, mesmo com a aparência dos blocos bem lisos, devido ao envelopamento das divisórias com filme plástico, sempre utilizamos a areia média, pois o nosso foco é o aumento de resistência com a mesma quantidade de cimento. Lembrando que nós trabalhamos preferencialmente com 400 quilos por metro cúbico. E lembrando também que o concreto celular vai de 400 a 1.600. Mas como falei antes, de testes, funciona da mesma forma o concreto celular e a massa convencional que estávamos acostumados. Mas eu vou dar um exemplo. Se você vai fazer uma base para a concretagem, por exemplo, de uma calçada, você utiliza uma camada de concreto magro embaixo, que é um concreto com menos cimento. Depois, em cima, você vem com a camada de concreto convencional, que terá a função de resistência, força. Vamos ver outro exemplo. Uma massa de reboco, você vai fazer um reboco 4x1. Fica um reboco bem forte. 5x1, já fica mais fraco. 6x1, mais fraco ainda. 7x1, mais fraco ainda. Se você for fazer esse mesmo reboco 4, 5, 6, 7x1 com areia média, ele vai ficar mais forte do que as medidas anteriores comparadas com areia fina. No caso do concreto convencional, se você colocar areia fina ao invés de areia grossa, fica uma porcaria, mesmo 3x1. E o concreto celular não é diferente. Vou dar um exemplo aqui do nosso traço. Se você colocar 30 litros de água, 50 quilos de cimento, 20 quilos de areia média, 100 litros de espuma a uma densidade entre 80 e 100 gramas, ele terá uma resistência que, para mim, é o suficiente, pois já colocamos na prensa e fizemos testes em comparação aos tijolos cerâmicos. Então, não precisamos mais do que isso. Porque se as regras se aplicaram por tantos anos para o tijolo cerâmico, elas servem para o concreto celular também. Fechamento 2 MPa, é isso que pede. Então, se quiser fazer a mais, faz, mas não é o que pede. Agora vamos supor que eu altere as quantidades de cimento lá na nossa mistura que citei antes, aumentando o cimento. Os mesmos 30 litros de água, os mesmos 20 quilos de areia média e os mesmos 100 litros de espuma a uma densidade de 80 e 100 gramas. Mas dessa vez vamos colocar 60 quilos de cimento ao invés de 50. 70 quilos de cimento ao invés de 50, 80 quilos de cimento ao invés de 50, 90 quilos, 100 quilos de cimento ao invés de 50. O que vocês acham que aconteceria? Acham que o bloco ficaria mais fraco? Obviamente que não. Agora, novamente, vamos diminuir o cimento. Os mesmos 30 litros de água, os mesmos 20 quilos de areia média e os mesmos 100 litros de espuma a uma densidade entre 80 e 100 gramas. Só que agora vamos colocar, ao invés de 50 quilos de cimento, 40 quilos, 30 quilos, 20 quilos, 10 quilos de cimento. Vocês acham que ficaria mais forte colocando menos cimento? Obviamente que não. Obedece às mesmas regras. E a densidade da espuma, da mesma forma, vai criar alterações. Se for uma espuma muito leve, o bloco vai ficar podre. E ele não vai ter força para segurar a areia. Por isso, a densidade da espuma se mantém. E o que alteramos são as quantidades de cimento e areia. E, obviamente, outros aditivos, caso opte
por utilizá-los, né? Vamos também nos lembrar que o concreto celular vai de 400 a 1.600 quilos. Dá para perceber o quanto dá para mexer nisso, né? Também temos uma diversidade de aditivos e estruturantes, como fibra, pó de alumínio, cinza e mais 1 milhão de coisas que podem elevar esse valor. E resistência e aplicabilidades. Então, da mesma forma que o Burj Khalifa tem que ter um motivo. E naquela ocasião lá era necessário. Mas aqui, comercialmente, temos que olhar o que o mercado pede. Simples assim. Também não vamos ser estúpidos. Se você quer ir para a Lua, não vai de teco-teco. Se você quer correr a 300 por hora, não vai comprar um Fusca. Claro que podemos fazer blocos absurdamente fortes e com propriedades incríveis. Alguém já viu mega construções? Como eu citei ali em cima do Burj Khalifa, é um hotel nos Emirados Árabes. E na construção desse hotel foram necessários uma diversidade de novos componentes, novos tipos de concretos e placas de vidro. Tiveram que ser formulados e desenvolvidos especialmente para aquela construção. Assistam o vídeo lá, é só colocar Burj Khalifa. Mas você acha que esses vidros utilizados a 300 metros de altura têm o mesmo preço dos da sua casa? Acha que o concreto necessário para aquela estrutura é o mesmo da sua casa e que custa a mesma coisa? Tem uma coisa que se chama viabilidade comercial. Isso é viável comercialmente, essa composição? Porque nós podemos ter muitas. E quanto maior a composição, mais caro fica. Obviamente que nós agregamos uma infinidade de potencialidades a esse elemento. No caso de um bloco de concreto celular com propriedades mirabolantes, acreditem, tem preço. Mas podemos fazer o que quisermos. Só temos que ver se depois nós vamos conseguir vender isso, né? Se é comercial. Então vamos se ligar, sem muita viagem, sem muita loucura. Se você quer colorir 1 litro de água e pinga uma gota de corante, será que fica a mesma coisa se pingar 10 gotas? 100 gotas? E o preço de uma gota é o mesmo preço de 10 gotas? E de 100 gotas? Então pensem nisso. Vamos ter coerência. Bom, creio que isso aí explique muita coisa que aparece por aí. Mas em outro vídeo vamos falar sobre a aplicabilidade dos blocos e o que é necessário e o que é bobagem. E também sobre o fato de que tudo tem preço. Um abraço a todos e até a próxima.